bem, pode se assentar. Coloca para mim o tema de hoje, por favor, para a gente já ir se organizando. Tá aí, ó. Quem está agindo agora? Olha ali aquelas 4 figurinhas de cima. Chamado, fé, promessas e obediência. Quem é que está agindo agora? Quem é que está agindo agora na sua vida? Daqui um pouco você vai entender essa pergunta para você poder responder ela, né? Quem é que está agindo? Há um chamado que exige uma resposta de fé para o cumprimento de promessas que são sustentadas pela obediência. Tudo bem? Aleluia. Antes da gente orar, eu quero fazer uma conexão rápida sobre 2 temas que nós falamos nos últimos cursos. Nós falamos sobre a bênção para a missão, e nós entendemos que nós somos abençoados antes mesmo da gente ter qualquer coisa, né? A gente é abençoado por Deus antes da gente ser. A criatura foi abençoada por Deus antes de receber uma missão, né? Então nós entendemos que a bênção não é sobre coisas materiais, sobre aquilo que a gente vê, mas sobre o estado em que nós estamos diante de Deus, né? Então a bênção é quem nós somos diante do Senhor, porque Ele nos entregou essa bênção. Será que a gente tem sustentado essa bênção? Somado a isso, no culto passado, nós trouxemos um tema que eu pelo menos nunca tinha visto um outro pastor pregar. Talvez tenha pregado, mas eu nunca tinha visto. Um tema que está lá em Gênesis 12, uma palavrinha em hebraico é ler, que significa, na tradução correta do original, sai para você mesmo. E nós entendemos então que esse chamado abraâmico, né? Deus chamou Abraão por meio dessa palavra. Lá em Gênesis 12, no versículo 1, está escrito assim: Deus disse para Abraão: vai. E essa palavra que nas nossas Bíblias é traduzida como vai, no original é a palavra lerá, que nós entendemos que é um significado muito além de simplesmente vai, mas também que tem a ver com a sua identidade, tem a ver com quem nós somos. Então Abraão é tirado da sua terra, é tirado da sua parentela, é tirado da casa dos seus pais, é tirado da sua zona de conforto, e Deus o chama para um lugar. Que lugar? Ele não sabe. Quanto tempo demora para chegar? Também não sei. Mas Deus promete. Gênesis 12, Deus fala assim: eu vou te abençoar. Eu também vou abençoar as suas gerações. Eu também amaldiçoarei quem te abençoar, mas abençoarei quem te abençoar. Deus faz promessas: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina esse tipo de promessa. Abraão vira para Deus e fala: Deus, mas eu não tenho filho, como que será as próximas gerações? Deus fala: tirarei o filho. Abraão, com 75 anos de idade, recebe um chamado e promessas. 75 anos de idade, um chamado e promessas. Interessante a gente poder pensar sobre isso, porque bênção para uma missão. Deus entregou isso em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28 está escrito que Deus abençoou-os para frutificar.
multiplicar, guardar, proteger. E em Abraão se cumpre a mesma lógica. Abraão, eu te chamo, vai-te para uma missão, para uma terra, para um lugar, e há uma promessa de bênção. Eu te abençoarei. Eu abençoarei as próximas gerações. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Estamos juntos? Quem não veio, pegou? Pegou? O interessante, então, é que quando Deus fala para Abraão, fica um pouco mais claro algo que já se cumpria desde Gênesis. Deus te chama, depois ele espera o quê? Uma resposta minha, de quê? De fé, para o cumprimento de quê? De promessas. Que promessas? As promessas de Deus, e não as minhas vontades. Entendeu a diferença? Quando essas promessas vão ser entregues, e durante o processo, e muito antes de elas serem totalmente entregues, Deus espera de nós obediência ao processo. Obediência. Esse padrão bíblico, essa consistência, ela funciona durante toda a Bíblia. Toda a Bíblia você vai encontrar esse mesmo padrão. Toda a Bíblia. Deus te chamou. Deus te chamou. Ah, mas eu não sabia que Deus tinha me chamado? Então você está sabendo, Deus chamou também. Você acha que não? Deus chamou. Você não tinha essa consciência? Deus te chamou. Deus te chamou, Deus chamou Giovanni, seu nome, Deus chamou tudo. Deus já chamou. Será? A gente precisa despertar por esse entendimento, porque insistentemente a graça do Senhor está te chamando. Quantas vezes você já foi chamado para estar na igreja? Eu vou caminhar com Jesus. Não é nem sobre religiosidade, não, tudo bem, mas é sobre falar de Jesus. Vamos lá na célula falar de Jesus. Ei, parece lá no culto de domingo, vamos falar de Jesus. Quantas vezes? Eu, pelo menos, quando eu olho para a minha vida, eu sei quantas, desculpa, eu não sei quantas vezes, mas foram muitas vezes que eu fui chamado. Muitas vezes eu fui chamado. Eu insistia, está tudo bem, Deus está comigo. Mas Deus está me chamando. O chamado de Deus precisa ter em nós a metanoia da resposta de fé. Sabe por quê? Deus não vai te chamar lá no sofá da sua casa e falar assim: não, fica tranquilo, filho. Enquanto você estiver fazendo o que eu te pedi, eu vou te mandar um entregador de sorvete. Eu mando uma gorjeta para você poder colocar no seu bolso para não te faltar dinheiro para você comprar uma merenda. Vou te mandar um carro novo, zero, para você poder cumprir a sua missão. Deus sempre vai te chamar para uma resposta de fé. Nunca vai ser confortável aos olhos do mundo. Nunca vai ser do seu jeito. Deus sempre, sempre nos chama para um desconforto da nossa própria carne. Acha um chamado de Deus na Bíblia que era confortável. Mostra para mim. Gênesis 3, começando um pouquinho, pode deixar aí esse slide aí, quando você está no versículo, a gente coloca, mas pode deixar aí por enquanto.
Em Gênesis 3, havia a queda do homem. No momento em que Adão e Eva pecaram. Sabe o que é interessante? Já em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, quem é que vai chamar Adão e Eva? Deus. A Bíblia escreve que Adão e Eva tiveram consciência do pecado, se esconderam, e Deus, presta atenção, Deus foi atrás deles. Adão, onde é que você estava? Eva, cadê você? Deus sabia onde ele estava. Fala, sabia? Deus estava fazendo o que ele faz com a gente. O que ele esperava de Adão e Eva? Uma resposta de fé. O que aconteceu? Deus, estamos nus, mas a culpa é da Eva. Foi ela que me deu. Essa é a resposta de fé. Desde esse versículo, a gente observa a graça de Deus. Sabe por quê? Porque pela graça, Deus nos chama. Deus podia ter eliminado Adão e Eva naquele momento. Deus sabia onde eles estavam, Deus sabia o que eles tinham feito, Deus sabia do pecado deles, da desobediência que eles tinham cometido. Deus podia simplesmente ter, acabou a questão. Mas a graça dele começou a ser derramada nesse momento. Adão, Eva, onde vocês estão? Ei, estou chamando vocês, estou te chamando. Deus nunca deixou de chamar a gente. A graça dele é tão abundante que ele é insistente em chamar a gente. Ele é insistente. A gente fala não, ele volta. A gente fala não, ele volta. A gente escolhe o pecado, a gente escolhe a bagunça do mundo, a gente escolhe as vazelas da nossa carne, a gente escolhe fazer do nosso jeito. Ele volta para o filho. Estou te chamando. Estou te chamando. Vamos? Vamos? Onde você estava esse tempo todo? Eu gosto de pensar que essa pergunta não é uma pergunta aleatória, mas é exatamente o ele errado. Saiba você mesmo. Será que você tem consciência de onde é que você está nesse tempo todo? Será que você consegue pensar nas suas escolhas durante todo esse tempo? Em que eu estou te chamando, ei, eu estou te chamando. O que é que você está escolhendo? Eu estou te chamando. Deus pergunta onde você está. Onde é que você está? Leia, saiba você mesmo, para que você possa ter a consciência das suas escolhas. Porque a fé não é irracional, é uma decisão consciente de quem você quer na sua vida. O padrão, então, não é sobre um homem que encontra Deus, mas sobre um Deus que sempre encontra um homem. Deus chama, Deus chama, Ele espera uma resposta de fé. Noé foi um desses. Deus virou para Noé e falou: Noé, está uma bagunça. A iniquidade é tamanha que eu não posso aceitar. Constrói uma arca, que eu vou te dar as medidas, vai ser do meu jeito, eu vou mandar de novo, e tudo isso tiver comigo. Coloca a sua família dentro da arca, e eu vou resolver isso. O que Noé faz? Constrói a arca. Deus chama. Noé acordou de manhã assim: nossa Deus, acordei com a vontade de fazer uma arca hoje, que eu acho que se eu ter uma noite eu vou vir para acabar com essa iniquidade.
estou te chamando para uma missão. Eu estou te chamando para um propósito. Não é resposta. Foi assim com Abraão, a gente já falou sobre Abraão. Foi assim com Moisés. Agora só um detalhe interessante sobre Abraão. Em Noé, Deus explicou. Ele falou: olha, a iniquidade é tamanha que eu vou te dar um projeto da arca. Eu vou fazer você entrar na arca com sua família. Os animais vão entrar na arca e vai ter um dilúvio e todo mundo vai morrer dentro de você e sua família. Noé falou: epa, melhor construir essa arca, né? Estou dentro. Agora Abraão não. Por isso que Abraão vai na fé. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, vai-te. Vai para onde? Vai-te. Mas quanto tempo? Vai-te. Mas como é que vai ser? Vai-te. Mas e? Vai-te. E não só vai-te, mas deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa os seus pais e vai-te. Está disposto a andar pela fé? Está disposto a aceitar o chamado de Deus? Vai-te. Moisés, cuidando das ovelhinhas, escondido no deserto, depois de ter matado o egípcio, né? Escondido, já tinha família, esposa, filho, cuidando das ovelhas no meio do deserto. O que acontece? O chamado. Deus aparece numa sarça ardente. Moisés responde com fé. Meu Deus, chama outro aí, se lembra mim não? Ah, rapaz, pensa no Deus que cobrava naquele momento. Não, Deus, não é que eu sou bem gago, eu não sei falar com em público. Rapaz, dá seus pulos, dá seus pulos. Estou te chamando, estou te chamando. E ó, Moisés, por que morreu? Por que Abraão, pai da fé, e Moisés morreu? Moisés, você vai libertar o meu povo. E ó, vou te dar mais um rolê. Eu vou endurecer o coração do faraó. Deus contou para Moisés: vou te dar um cajado. Mas não tinha uma metralhadora, um míssil, um drone. Tem que ser um cajado, é um cajado. Você vai cumprir a missão com um cajado. Cajado. A gente quer as coisas fáceis, né? Deus dá um cajado e fala assim: toda vez que tiver uma aflição diante do faraó, você vai dar esse cajado. Samuel, sabe como é que Deus chamou Samuel? Dormindo. Deus pode chamar até dormindo. Samuel. Elias, está falando comigo? Nossa, não vai dormir, não. Incomoda não. Samuel, logo de novo, Samuel. Eu chamando Samuel, Samuel acorda, fala: quem você está me chamando aqui? Elias. Rapaz, meu amigo nosso, vai ouvir de novo. Samuel, a terceira vez. Quando Deus chamar, o profeta falou para Samuel: quando Deus chamar, você fala: eis-me aqui, eis-me aqui. Vai parar de conversa fiada lá no olho, fala: eis-me aqui. Isso é resposta de fé. Quando é que Deus vai te chamar? Deixa eu te falar um negócio. Ele já te chamou. Já chamou todo mundo aqui. Se você estava na dúvida, ainda mais não falou comigo, falou sim. Falou, Deus já falou com você desde o ventre da sua mãe, quando você não era criado. Deus já falou com você. Lá no seu espírito, no seu íntimo, a sua carne é que não tem deixado você escutar a voz de Deus. Mas Deus já falou com você. Deus já falou com você. Deus já te chamou há muito tempo. Isaías, Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, está disposto? Está disposto a responder ao chamado de Deus? Está disposto a viver os planos dele? Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Que bom. É bom que você não sabe, porque isso se chama andar pela fé.
Mas você tem que ter a certeza de quem é o seu pai. Essa funciona as coisas. Esse aqui, Jeremias declarou no capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse, olha o profeta está declarando da voz de Deus, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Alguma dúvida que ele já te chama? Está escrito na Bíblia: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes que saísse da barra, te santifiquei. Deus sempre te escolheu, sempre te chamou. Seu ouvido está surdo, sua carne tem que aceitar os prazeres do pecado que não te deixam caminhar com ele. Maria, hoje do Senhor chegou Maria. Maria acordou de manhã falando assim: nossa, pensei que eu filho Messias. Quem sabe Deus não gera um filho Messias. O anjo veio, chamou Maria e falou: ei, estou te chamando. Para quê? Você vai ter um filho Messias. Ei, não, mas eu não posso, porque senão você é acusado de adultério, você é apedrejado. Maria, te chamei. Vamos. Se eu te chamei, eu vou te dar a provisão que você precisa. O anjo vai falar com José. José aceita como se organiza. Os apóstolos, os discípulos, Pedrão. Ô Pedro, você acha que só maneiro? A gente se ajuda aí. Eu tenho ali uns negócios guardados ali para a gente poder fazer uns negócios legais. Tem bastante dinheiro no banco. Meu plano é conquistar o mundo. Não teve isso. Jesus olhou para Pedro e falou: ei, eu te chamo. Segue. A resposta de Pedro, ele podia escolher. Esse é o livre-arbítrio que Deus deixa para todos nós. Nós podemos escolher. Esse é o livre-arbítrio. Qual é a resposta de Deus que você vai dar para Deus? Uma resposta de fé? Ou, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. A gente fala um negócio? Religiosidade é a coisa que Deus mais abomina na vida. Então, antes de você dar glória a Deus, pensa bem. Onde é que você está? Paulo foi chamado. Quem era Paulo? Porque às vezes a pessoa não sabe, mas eu nunca vou poder ser chamado. Eu nunca vou poder ser chamado porque minha vida é um caos. E eu estou envolvido no pecado, na droga, na prostituição, sei lá o que, na pornografia. Neguei Deus um monte de vezes. Paulo era um perseguidor de cristãos, assassinava cristãos, apedrejado na fogueira, onde ele aparecia o cristão, Paulo estava perseguindo. Como é que Paulo encontrou Jesus? Ele não encontrou. Foi Jesus que encontrou ele. Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é você? Eu sou aquele a qual você me persegue. E a luz era também que Paulo foi cego 3 vezes. Deus te chamou. Deus chamou a cada um de nós. Deus chamou a cada um de nós. Aleluia. Então, eu vou mudar uma coisa na nossa vida também. Quando você for dar o seu testemunho, você não vai falar assim: quando eu encontrei Jesus. Você nunca encontrou Jesus. Foi ele que te encontrou. Você entendeu o que eu falei? Quando Jesus me encontrou, eu respondi a ele com fé. Jesus que te encontra. Como Deus sempre encontrava o homem no Éden, isso nunca mudou. Deus continua nos encontrando, Deus continua nos procurando, Deus continua nos chamando. Aonde você está? Onde é que você está? Aonde você está? Mudou.
Então eu quero te fazer uma primeira pergunta, para você guardar no seu coração. Por que é que Deus está te chamando hoje? O que é que você tem postergado? Deus já falou com você, ou você tem postergado, deixado de lado. A hora vai dar. O que é que Deus está te chamando hoje? Você precisa dar uma resposta de fé para esse chamado dele. Depois que Deus te chama, a primeira parte é Deus agindo. E isso vai de encontro com o que a gente colocou lá no título do tema de hoje, que é quem está agindo agora. Porque o segundo passo da ação é exatamente fé. E a fé não depende de Deus. Ele já entregou a bênção dele. Agora depende da gente. Será que eu estou agindo? Ou eu estou dando desculpas? Não vai dar. Mas você não acredita em Deus que é provedor? Você não acredita em Deus que cumpre as promessas? E Deus cumpre as promessas. Me fala uma promessa que Deus não cumpriu. Nem a sua Bíblia aí me fala uma promessa que Deus não cumpriu. Deus cumpre, gente. A palavra dele não volta vazia. Todas as promessas que ele derramou sobre Abraão se cumpriram. E ainda estão se cumprindo nas nossas vidas. O chamado Abraão, que as bênçãos de Abraão continuam se cumprindo, geração após geração, filhos sobre filhos. Agora, você pode dizer não. Você pode falar não para Deus. Deus te chama hoje, agora. Se havia uma dúvida, Deus está te chamando agora. Não pode haver mais dúvida, você não vai sair daqui hoje com dúvida. Deus te chamou a partir de já. Agora escolha sua. Abraão aceitou o chamado. Moisés tentou dar uma enrolada. Deus, eu não sou bom para falar. Não, vou prover para você. Fica tranquilo. Manda seu irmão ali, Arão, vai junto com você, vou te ajudar. Toma aqui um cajado, vai dar tudo certo. Vamos. Às vezes a gente precisa falar isso, né? As pessoas, vamos, vai dar certo. Olha só aqui, ó, dando testemunho. Por ele já tinha desistido. Vamos, vai dar certo. A gente desiste fácil demais das coisas. A gente não tenta. Anda pela fé, vamos. Para de desistir das coisas. É interessante, né? Se a gente olhar o outro cara que foi chamado na Bíblia, Jonas. Você conhece a história de Jonas? Deus chamou Jonas para pregar em Nínive. Prega lá. Tem uma mensagem para você. Não, estou fora. Deus desistiu e chamou outro. Jonas, é você. A mensagem é para você. Ô Deus, para mim não vai dar. Deixa eu entrar no barquinho aqui e ir rumo contrário ali. Tempestade, naufrágio, morte. E Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. Morreu. E foi cuspido de novo na terra. Às vezes, a gente tem que ir lá no vale de ossos secos para aprender a escutar a voz de Deus. Porque a gente demora demais para ouvir sobre Deus. Deus leva a gente lá na caveirinha, lá no pó, para a gente poder dar uma resposta de fé. Jonas foi cuspido pelo peixe que ele falou: é comigo. Deixa que a mensagem está comigo. Deixa eu ir lá para falar a mensagem de Deus. Você sabe, a escolha é sua. Deus te chamou. Você quer esperar chegar nesse momento? Cada um tem as escolhas que faz, fazer o quê? Agora, é curioso
passando. Eu já obedeço as leis da Torá, eu já não minto mais, eu já ajudo as velhinhas a atravessar a rua, eu já dou bom dia para todo mundo. Senhor, o que mais o Senhor espera de mim? Simples. Veja tudo que você tem, dá os pobres, e venha dar comigo. Sabe qual foi a resposta do amigo? Isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Deus poderia dar muito além do que aquele jovem tinha. Muito além do que ele tinha naquele momento. Mas Deus vai pedir a promessa, porque é sobre a obediência a Ele, não é sobre o que você tem. E aquele jovem foi embora, sem se tornar um discípulo seguidor de Jesus. A escolha é nossa. Às vezes a gente vai encontrar o Senhor no vale dos oscílios, e glória a Deus por isso. Às vezes nós vamos nos deparar com 1 Timóteo 6,10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa doença, nessa cobiça, nesse mal, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Está aí, para a gente poder refletir e pensar: o que a gente está querendo na nossa vida? O chamado de fé. Fé não é acreditar, é uma resposta de ação, é o agir sobre uma palavra, um chamado de Deus. Então, se Deus te chamou, me chamou para quê? Para fazer algo. A gente precisa ser movido por Deus. Deus está em movimento, constantemente nos movendo. A fé exige esse testemunho, um empurrão, um esforço, um vai, um vamos. Se a gente não se dispor a viver pela fé, a gente não está agradando a Deus. Enquanto a gente estiver acomodado, nada vai acontecer. Nada vai acontecer em favor das bênçãos de Deus. A segunda pergunta: qual é o primeiro passo de fé que você precisa nessa semana? Diante de tudo que nós falamos até aqui, tem alguma coisa que Deus está falando no seu coração que você precisa dar um passo de fé? Você precisa falar: eis aqui, para onde eu vou? Não sei. O que vai ser? Não sei. Mas eis aqui. Talvez a gente precise disso. Qual é o seu passo de fé dessa próxima semana? Qual é o seu passo de fé para o chamado de Deus? Não é para a sua vontade, não. Não é para os desejos da sua carne, não. Aí fica fácil. É aquilo que Deus está falando com você. É aquilo que Deus está te chamando. A terceira bolinha ali: Deus age pelo chamado, o homem responde agindo pela fé. A terceira bolinha são as promessas. Deus entrega promessas. Deus entrega promessas. Algumas Ele vai entregar rápido. O casamento está destruído, mas eu entreguei minha vida para Jesus. De repente, um mês meu casamento está restaurado. Um monte de Senhor. Estou desempregado. Clamei ao Senhor e Ele abriu uma porta de trabalho para você sustentar. Promessa cumprida é o que não falta. Sabe por quê? Porque quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi Deus. Eu já escutei um monte de promessa do homem, um monte que não se cumpriu. Não, deixa comigo. Não, eu vou. Não, conta comigo. Não se cumpre. Não se cumpre porque o homem é falho. É a gente falar a promessa de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir.
Então, não acha que as coisas vão acontecer no seu tempo, do jeito que você quer. Tem coisa que você vai ter que aprender a esperar no Senhor. Tem coisa que é do jeito dele. A resposta de um chamado, às vezes, é um cajado. Meu Deus, eu tinha um negócio melhor aí, eu tinha uma tropa para ir comigo até o Egito, enfrentar o. Não, esse cajado não é suficiente para você. A gente quer que o nosso ministério exploda, né? A gente quer que a igreja esteja lotada, né? Mas Deus está entregando um cajado para cada um de nós. E aí? O que está fazendo isso? E aí? Está esperando o quê? A gente quer que a nossa vida financeira mude. A gente quer ganhar um pouco mais. E aí? Você vai fazer o quê? Cajado de Deus tem. A gente quer, sei lá o que você quer, eu não sei. Mas Deus está te entregando um cajado, se enfrentar a batalha. E aí? Você vai fazer esse cajado? Vai murmurar igual Moisés? Vai falar que não consegue? Você vai se esforçar? Vai obedecer pela fé pelo chamado? Entende o que eu estou falando? Pedro recebeu um chamado de Jesus. Me segue. Pedro recebeu um chamado, me segue. Seguir para quê, Jesus? E de fazer discípulos. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, a igreja será edificada sobre essa rocha. Jesus disse. O que Pedro tinha? No livro de Atos, do ponto de vista humano, não tinha nada. Do ponto de vista de Deus, ele tinha tudo que ele precisava. A presença do Espírito Santo, na plenitude da fé, para cumprir o chamado que Deus tinha feito na vida dele. E aí a gente viu isso cumprir. Aí a gente viu isso cumprir. Terceira pergunta. Você está tentando ajudar a Deus? Ou você está esperando Ele? Sabe por quê? Abraão tentou ajudar Deus. Abraão sabe. Olha, esse filho da promessa que não vem, né? 90 anos, não vem, está passando. Né? Será que Deus vai cumprir a promessa? Vamos fazer o seguinte: junta lá com a minha cupina lá. Você tem um filho com ela lá, caído de volta. A gente quer ajudar Deus a cumprir a promessa. A gente não quer esperar nele. A gente não quer viver nele. A gente não quer cumprir a obediência. Deus está chamando a gente em obediência. Então, você pode ter sede no seu coração. A gente pode ter, eu posso ter, a pastora pode ter, cada um de nós. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir. A gente não pode a gente ter a promessa dele. Por último, obediência. Obediência. Deus age pelo chamado, o homem responde pela fé. Deus cumpre as promessas e Ele espera dos filhos uma resposta de obediência. Obediência. Obediência à palavra dele. Obediência ao que Ele falou. Cumprimento profético do que Ele falou. Obediência. Uma resposta de obediência. É muito simples entender isso, agora. Quando ele tem o filho da promessa, Isaac, o que Deus faz? Abraão, pega seu filho e vai-te. Lê errado de novo, segunda vez, falei isso no último ponto. Vai-te, meu Deus. Mas como assim? O Senhor acabou de me entregar a promessa? 100 anos. Vai-te, Abraão, porque você vai sacrificar o seu filho. Abraão fez o quê? Foi. Porque Abraão falou assim: se Deus proveu uma vez, Ele proverá. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio no Deus que é todo poderoso. E Deus proveu um cordeiro que substituiu Isaac. A disposição de obedecer, ela está acima de qualquer coisa que possa existir na sua
como testemunhas. Ah, Deus, mas o Senhor acabou de me dar essa casa e agora o Senhor quer que eu mude? Está disposto a viver uma chamada em obediência? Ah, Deus, o Senhor acabou de me dar, sei que Deus te deu. Não faço problema, cada um sabe do seu, mas você tem que saber se você quer obedecer ou se você quer fazer uma escolha de desobediência. A quarta pergunta: há alguma área na sua vida onde você sabe exatamente o que Deus quer, mas ainda não obedeceu? Responde isso para você mesmo. Há alguma área da sua vida que você precisa dar uma resposta de obediência para o Senhor? A quinta pergunta: onde é que você está naquele processo? De que maneira você tem respondido ao chamado? Tem cumprido promessas na sua vida? Sabe uma coisa? Porque a gente não lê a Bíblia e não conhece a palavra de Deus, as promessas de Deus se cumprem e a gente não sabe que é Deus que está cumprindo. Já parou para pensar nisso? Tantas promessas que Deus já entregou e o filho não sabe nem dar graças a Deus, nem dar glória a Deus, nem ser grato, porque ele não conhece as promessas de Deus. Obediência. Obediência ao chamado. A obediência ao chamado é uma resposta de fé em movimento. Eu permaneço no Senhor, eu respondo a Ele em movimento e eu ajo pela fé constante. É um chamado a se mover. Em qual dessas quatro etapas da caminhada você está hoje? Aleluia. Sexta e penúltima pergunta: se hoje, nesse momento aqui agora, você escolhesse de novo, Deus, eu aceito o seu chamado, eu vou entrar de novo nesse processo, porque deixa eu te falar um negócio, parênteses rápido. A bênção, ela foi entregue para um chamado, uma missão, um envio. Eu te abençoo para multiplicar, frutificar, proteger, guardar. Então, se você não está vivendo o chamado de Deus, será que você está dando a bênção? Será que a gente está dando a bênção? Entendeu, meu? Se Deus restaurar completamente a bênção na sua vida hoje, por que Deus restauraria a bênção nas nossas vidas hoje? Por que Deus restauraria uma bênção? Para o cumprimento de chamado. Qual é o chamado que Deus te chamou? Não sabe? Tem que saber. Tem que ler a Bíblia. E de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que vai ser alcançado no meio da sua vida? Quem é que você vai evangelizar? Quem é que você vai alcançar para Jesus? Quem é que você vai dar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida para Jesus? Quem é? Porque essa é a bênção que está sobre esse chamado. O que Jesus fez foi restaurar exatamente isso. Jesus abençoou os discípulos, os apóstolos, para a missão, o chamado e de pregar o Evangelho com Jesus, pela fé. Pela fé. Ah, mas eu não sei. Começa, se envolve. A gente é bom para dar desculpa, mas a gente não quer andar pela fé. E vou te falar mais um negócio. Muitas pessoas até chegam nas promessas, só que quando chega na promessa, os meus olhos saem do Senhor e se aprisionam na promessa.
conquistei um casamento maravilhoso do Senhor. De repente, o casamento é destruído, estou divorciando. Por quê? Porque eu estou olhando para a promessa e esqueci que quem sustenta isso é a obediência. O meu coração do Senhor. Mas o meu filho, papai! Deixa eu te falar. Se você não obedecer ao Senhor, onde é que o seu filho vai parar? Mas o dinheiro é maravilhoso. Deixa eu te falar. Se você não obedecer ao Senhor, onde é que o dinheiro vai te levar? Entende o que eu estou falando? Última pergunta: quem está agindo agora? Quem é que está agindo? Deus já deu o primeiro passo. Será que você já deu o próximo passo? Será que você já deu a resposta de obediência? Vamos orar? Fica de pé nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Você já é chamada pelo Senhor. É você mesmo. E você já sabe disso. Você já sabe. Você já sabe. Já sabe. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu queria que a gente pudesse orar um instante antes da gente encerrar. Eu queria que você pudesse refletir um pouquinho sobre isso que nós falamos hoje. Esse chamado abraâmico, esse padrão que Deus entregou por meio de Abraão já estava desde Gênesis 3 ali, a graça do Senhor se derramando sobre Adão e Eva. Adão, Eva, onde vocês estão? Esse chamado já aconteceu, mas não houve uma resposta de fé. Não houve o cumprimento de promessas, porque Abraão, Adão e Eva escolheram o pecado, eles escolheram a desobediência. E Noé há um sinal sobre isso, mas sim Abraão, que aponta para Jesus, nós vemos o cumprimento pleno disso. Abraão foi chamado pelo Senhor para uma terra da qual ele não conhecia, não sabia quanto tempo ia durar, o que ia ter nessa terra. Ele responde com fé. Deus cumpre promessas na vida de Abraão, mesmo com todas as falhas que Abraão demonstrou durante o processo, como acontece nas nossas vidas. Mas Abraão permaneceu dentro da obediência daquele chamado. E tudo que Deus pediu, Abraão fez. Então Deus não vai te pedir perfeição, mas Ele vai te pedir obediência. Deus te chama
Amém, queridos? Então comigo, se Deus é